Fala pessoal, quero fazer esse vídeo para comentar uma decisão recente e importante do STJ, que constituiu o tema 1194, que por sua vez fixou teses a respeito da utilização da confissão no processo penal. Pois bem, a confissão ela sempre foi causa de insegurança jurídica em face da jurisprudência dos tribunais, onde muitas vezes os acusados acabavam por assumir a culpa objetivando a redução da pena, quando na prolação da sentença eram surpreendidos sem qualquer benefício. E os magistrados se socorriam muitas vezes da própria jurisprudência do STJ, digo aqui em especial súmula 545, que falava mais ou menos o seguinte: a confissão válida é aquela que é utilizada pelo magistrado que é reconhecida como importante nos esclarecimentos dos fatos. Sendo assim, se o magistrado se utilizasse de outras provas na sentença e ignorasse a confissão, ele estava ali escorado na jurisprudência do STJ. Aos poucos, essa decisão veio mudando, quando agora o STJ, recentemente, no julgamento no recurso especial do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Og Fernandes, que foi submetido à terceira sessão, trouxe duas teses que tentarei decompô-las para maior esclarecimento. A primeira delas diz o seguinte: pouco importa se a confissão foi judicial, se ela foi extrajudicial, pouco importa se ela foi plena, se ela foi parcial, se ela foi qualificada. Pouco importa quais eram as intenções do acusado. Pouco importa se o magistrado tinha outras provas condenatórias. Pouco importa se ele se utilizou da confissão para formar o seu convencimento. Se ela foi espontânea e não retratada, ela deverá ser sim considerada para atenuar a pena. Mas atenção, e aqui vem a segunda premissa. Em casos de confissões parciais ou qualificadas, o magistrado deverá sim considerá-las para atenuar a pena, porém, em graduação e fração menor em relação àquelas tidas como plenas. Um exemplo clássico: a pessoa é presa com drogas, acusada de tráfico, mas alega em seu favor que era para uso próprio. Agora, sim, o magistrado deverá reconhecer essa confissão, ainda que ele tenha sido condenado por tráfico, para ali abater a sua pena. Digo aqui, aliás, que o STJ tinha uma súmula específica a esse respeito, que é a súmula 630, que proibia a utilização dessa confissão no caso de tráfico de drogas, quando ali o acusado alegava posse para uso pessoal. Mas nesses dois casos aqui, veio uma questão muito importante. Casos da confissão parcial e da qualificada. Elas jamais poderão ser consideradas como preponderantes no eventual concurso com uma agravante, por exemplo, uma reincidência. Outra questão importante do julgado, que foi fixado como premissa, é o seguinte: são os casos de confissões retratadas. E aqui temos duas consequências. Caso a confissão tenha sido realizada extrajudicial, mas retratada judicialmente, se dela forem possíveis extrair outras provas condenatórias, o juiz deverá considerar sim na sentença aquela confissão que foi retratada. Vamos trazer um exemplo para deixar claro isso. Vamos considerar que a pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Na delegacia ela confessa o fato, ela acaba por entregar outros comparsas, revelar aonde a droga está escondida. Em diligências, a polícia consegue efetivamente prender outras pessoas, consegue também encontrar a droga e outras provas da traficância. Nessa situação, ainda que o acusado venha se retratar da confissão lá na delegacia, ele será beneficiado na sentença porque daquela confissão outras provas foram obtidas, outras pessoas foram presas. Agora, por sua vez, se nenhuma prova foi obtida, se nenhum aproveitamento probatório daquela confissão retratada ocorrer, nós não teremos nenhum benefício em favor do acusado condenado.
Então, posso dizer, em síntese, que hoje a única possibilidade que proíbe o reconhecimento da confissão como atenuante de pena é aquela confissão que foi retratada e nenhum aproveitamento probatório ao esclarecimento dos fatos foi proporcionado ao juiz. Por consequência dessa decisão, desse tema 1194, obviamente, as súmulas 545 e 630 foram revistas, foram reformadas. Outra questão muito importante nesse julgado foi a modulação dos seus efeitos, onde ficou determinado expressamente que em situações em que a interpretação das teses sejam desfavoráveis aos acusados, aos condenados, elas só terão validade para aqueles fatos acontecidos após a publicação deste acórdão. Pessoal, vale lembrar, nenhuma pessoa pode ser condenada única e exclusivamente com base em qualquer tipo de confissão. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem. Se vocês não se inscreveram no canal, assim o façam. Ativem aí o sinal de notificações e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.